para mulheres. Nada aqui teria sentido se não fosse a tua presença aqui. E nós queremos falar desse valor, nós queremos falar do seu amor por cada mulher que está assistindo, que está ouvindo, né? Esse Só para Mulheres. Que o Senhor venha com teu amor sobre nós, que o Senhor venha com a tua presença sobre nós, que o Senhor venha manifestar esse amor tão poderoso, tão profundo, Senhor, sobre a vida de cada mulher que vai parar um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e dizemos: vem, vem com a tua doce presença. O Senhor é nosso convidado especial aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, boa noite. Boa noite a cada mulher que está aí do outro lado. Esse é o nosso Só para Mulheres, um momento especial que a gente fala de assuntos pertinentes ao universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Né, falar sobre a teoria, a prática e a igreja, né, falar o papel, né, do direito, o papel da lei, né, o papel da prática, né, das assistências, o papel da polícia, né, cobrindo as mulheres, né, e toda essa questão prática, e o papel da igreja, né, como Jesus olha para as mulheres, o que a Bíblia fala sobre o posicionamento de Jesus a favor das mulheres, em defesa das mulheres, e na nossa realidade, né, na sociedade, como que a igreja precisa, né, ter um olhar também, né, para a defesa das mulheres, porque afinal de contas a Bíblia protege as mulheres, apesar de muitas pessoas não entenderem isso, né, a Bíblia protege sim as mulheres. Deus protege as mulheres. Jesus protege as mulheres. E nós precisamos falar disso, porque há muita confusão, há uma visão deturpada disso, e nós precisamos trazer clareza. Né? Uma das coisas que a gente percebe é que, né, a Bíblia fala isso em Oséias, né, que o povo é destruído por falta de conhecimento. E dentro do nosso contexto, as mulheres são destruídas por falta de conhecimento. As mulheres são, às vezes, se deixam ser oprimidas, vivem relacionamentos abusivos, por não conhecerem, por não entenderem, ou não saberem como sair desses relacionamentos, como sair do ciclo da violência. Então nós vamos falar sobre isso de uma forma bem natural, batendo um papo, né? Então, que você possa aí abrir o seu coração, né? Tomar nota se necessário for, porque talvez você não viva a violência, mas você pode ter uma amiga, uma prima, uma tia, uma vizinha que vive. Então você pode ser canal de conhecimento para ajudar mulheres a saírem dessa situação, ok? Então é para todas nós. Não é só para quem vive a violência, é para todas as mulheres, porque mulheres ajudam mulheres. Então nós precisamos estar unidas, né, nesse entendimento, para que a gente possa se ajudar, ok? Então assim, né, vamos nos apresentar, né? Meu nome é Angélica Cabral e sou casada, tenho 2 filhos, né, sou estudante de psicologia, eu amo entender pessoas e cuidar de pessoas. Sou pastora, né, da Igreja Bola de Neve de Vila Velha. E como Ministério de Mulheres, que funciona aqui nessa igreja, né, nós amamos falar, né, e de assuntos pertinentes para as mulheres e ajudar mulheres, né? E, né, quero aqui dar liberdade para as nossas convidadas da noite, né, para cada uma falar seu nome, falar um pouquinho de você, né, e como você vai contribuir aqui. E aí a gente, né, passa e depois a gente toma os pontos específicos do nosso assunto dessa noite. Amém? Boa noite a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos. Bom, meu nome é Cristiane Zitti. Sou advogada, formada desde 2007 pela Universidade de Vila Velha, pós-graduada em Direito Judiciário pela Escola da Magistratura e hoje com mestranda em Sociologia Política. Estou com mestrado trancado, mas já cursei a metade. Pretendo retomar assim que tudo isso passar.
E é isso, minha experiência nessa área foi porque eu fiz minha tese de conclusão de curso, né, monografia nessa área, quando a lei tinha acabado de ser promulgada, e tenho intenção de continuar, né, na minha tese de mestrado também nesse assunto, porque gosto muito do direito criminal e gosto muito dessa área. E é isso. Boa noite, meu nome é Cristiane e eu sou formada em serviço social, sou pós-graduada em gestão de políticas públicas e também sou funcionária pública e atuo diretamente com mulheres na minha profissão e vim aqui falar um pouquinho como que o serviço social, o assistente social, ele atua frente a essa expressão da questão social, que é a violência doméstica contra a mulher. Boa noite, a paz. Eu sou a Priscila, formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, funcionária pública, né, policial militar, e atuo no enfrentamento, né, da violência contra a mulher. Então, o meu trabalho dia a dia é na prática, né, desse enfrentamento. E o que eu vou contribuir aqui hoje com vocês, né, e receber também muitas informações, é onde procurar ajuda, como procurar, quando procurar e como que funciona esse enfrentamento na prática. Amém. Então, você vê que são mulheres, né, que se dedicaram, né, parte da vida aí para poder estar realmente entendendo melhor, conhecendo mais sobre o assunto, para ajudar mulheres que vivem esse contexto, né? Então, assim, por que é necessário falar, né, sobre esses assuntos? Nós precisamos falar. Quando a gente fala desses assuntos que normalmente são tabus, né? Semana passada nós falamos sobre a violência contra a criança e adolescente, né, violência sexual. Então, por que não falar da violência contra a mulher? Né? Por que não falar da violência contra a mulher dentro da igreja? Porque acaba sendo assuntos que são tabus, parece que é proibido falar sobre isso, aí a gente vive uma farsa, porque os índices mostram que muitos casos acontecem dentro do contexto cristão, inclusive, né? Então, muitas pessoas, muitas famílias vão às igrejas, ouvem a palavra, fazem parte de ministério, né? Servem na igreja, ajudam os outros, chegam dentro de casa, a violência corre solta, né? Então, assim, os homens violentam suas esposas, as crianças. Então, nós precisamos trazer esse contexto, trazer esse assunto, abordar esse assunto, para que a gente possa confrontar, né, a situação, para que a gente não fique fingindo. A gente não está aqui para fingir uma religião, fingir uma espiritualidade. Nós estamos aqui para viver, de fato, o que a palavra nos ensina. Então, é necessário. Jesus confrontou muitos assuntos, né, polêmicos. Ele revolucionou, ele ia diante das situações e confrontava as situações. Então, nós como cristãos, nós também precisamos falar desses assuntos e falar dentro da igreja, para que haja esclarecimento, para que haja luz, para que haja libertação, porque nós precisamos viver a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo é cura, é libertação, é salvação, é restauração, não é opressão, né? Ele disse, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele tem palavras de alívio, ele tem palavras de restauração. Então, precisamos falar sobre esses assuntos. Nós precisamos falar sobre a violência contra a mulher, sobre o feminicídio, precisamos falar sobre a intimidação e a opressão, precisamos falar sobre sexo, precisamos falar sobre o ser mulher, né, verdadeiramente, em todos os sentidos, e como Jesus vê e valoriza as mulheres, né? Agora, por que falar desse assunto? Porque a gente tem uma listinha, né? Você que não sabe, né? Nós, o Ministério de Mulheres, né, temos uma listinha de muitos assuntos maravilhosos para compartilhar aqui no Só para Mulheres, né? Mas, por que falar desse assunto, né, nessa semana, nesse tempo de pandemia? Porque a violência contra as mulheres tem crescido, né? Então, pensando um pouquinho sobre isso, né, para a gente abrir, né, só para trazer mais o calor do assunto, né, do que está acontecendo,
dentro dos índices, né, dentro da questão da pandemia, né, os índices de violência contra a criança têm aumentado, os abusos têm aumentado, a violência contra a mulher tem aumentado, né? Então, o que está acontecendo? Muita gente, né, dentro de casa, os nervos à flor da pele, todo mundo estressado, a mulher está estressada, as crianças estão estressadas, o homem está estressado. E o que acontece quando a mulher está estressada? A mulher, ela quer dormir mais, ela quer fugir daquilo, então ela fica, né, tem mais possibilidade de entrar em depressão. Ela também fica nervosa, ela grita mais, ela explode mais, ela briga com as crianças. Então fica um contexto violento, né? Por natureza, todos nós, né, somos violentos. A gente tem essa agressividade, essa coisa da luta e fuga, né? A gente se vê numa situação de pressão, a gente tem a tendência a sermos violentos, né? Isso é para todos, né? Até o neném a gente vê que faz isso, né? Tem aquelas reações de nervoso. Então a violência está incutida dentro da gente, faz parte da nossa natureza humana, né? Mas aí tá, a mulher está estressada dentro de casa, quer socar todo mundo, né? Ou quer gritar, ou ela quer dormir, ela quer fugir, ela quer correr daquela situação que ela está ali dentro de casa. O homem, quando está estressado, o homem quer fazer o quê? O homem quer sexo, né? Essa também é algo natural da natureza do homem, né? E aí, o que acontece dentro desse contexto de pandemia, todo mundo dentro de casa, nervoso, estressado? O homem olha para a mulher que está dentro de casa e ele procura sexo. Ele olha para ela e quer sexo. Ela também estressada, ela não quer sexo. Ela quer que ele suma dali, que ele vá trabalhar, que a pandemia acabe, porque ela quer sossego. Olha só que contradição, né? O homem estressado, ele quer desestressar com o sexo. A mulher estressada, ela quer fugir do sexo. Então, uma das coisas que está acontecendo muito dentro dos lares é o abuso sexual, inclusive, a violência sexual. Porque o homem acaba procurando a mulher para desestressar e a mulher diz não e ele não aceita, e começa aquela confusão entre o casal. Ele acha que ela tem que se submeter, né? E isso tudo vai gerando esse clima e vai gerando as brigas, vai gerando a confusão e daqui a pouco a casa cai porque vai gerando outros tipos de violência, né? E isso está trazendo o contexto atual que nós estamos vivendo, né? Por que o índice pode estar aumentando, né? Eu estou só conjecturando aqui situações da realidade das casas hoje por causa da pandemia, né? Mas é claro que a violência contra a mulher vai abordar e trazer um contexto do ciclo da violência, como que começa esse ciclo, os relacionamentos abusivos, como que começa tudo isso, né? E aí sim agora, né, trazendo esse pano de fundo, né, falar um pouco, né, dentro do direito, né, do histórico da Lei Maria da Penha, como que começa, né, essa história, né, Cris? Aí você fala um pouquinho para a gente. A lei, né, ela veio justamente como um reconhecimento do Estado de que não é a violência contra a mulher não é mais um problema só da mulher. Antes tinha aquele ditado, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas essa lei veio reconhecer que não, é um problema social. Sim, nós nos importamos com as mulheres, porque isso é uma garantia constitucional, isso está na Constituição do Estado. A família tem que ser protegida. E a mulher foi se encontrando num lugar de vulnerabilidade, né? A mulher como parte frágil na relação e sofrendo muitos abusos, muitas violências, e isso sendo, e o agressor muitas vezes saindo impune. Porque era isso que se mostrava ao longo dos anos no nosso país. E aí a Lei 11.340, com o nome Lei Maria da Penha, como todos vocês conhecem, ela veio, né, historicamente, após essa mulher, Maria da Penha, essa farmacêutica, após anos sofrendo agressões, violências, né, 2 tentativas de homicídio, ela conseguiu, enfim, denunciar o seu agressor, seu ex-marido, e ele, nos 2 crimes, ele acabou saindo impune, porque a defesa, né, procurando meios ali de trazer irregularidades no processo, enfim, a sentença, quando ele foi cumprir, ele né, ela não tinha mais efetividade,
E aí, o que acontece? Essa mulher consegue levar o caso dela para um comitê interamericano, né, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, né? E essa comissão, ela analisa o caso dela e condena o nosso Estado, o nosso país, por omissão, negligência, entende que o Brasil estava sendo tolerante com a violência contra a mulher. Então, se cria um comitê e essa lei é criada em 2006, né? Ela trouxe muitas inovações, muitas coisas que vieram não só punir o agressor, mas também prevenir, coibir e dar essa assistência psicológica, moral. Veio também tipificar os tipos de crimes, né, os tipos de agressões, tirar muitas vezes coisas que traziam a impunidade, como prestação de serviço à comunidade, penas pecuniárias que o agressor podia, né, ali pagar uma cesta básica, ou pagar uma fiança, ou uma multa. E veio também criar juizados especializados para esse tipo de violência, onde hoje existe a Delegacia da Mulher, também existe juizados especiais competentes para esse tipo de violência, geralmente mulheres que atendem. Veio trazer todo um contexto de apoio a essa mulher. E aí a lei foi um grande avanço, um grande avanço. Hoje a mulher não é mais só reconhecida como o problema da violência não é só da mulher. Hoje é um problema do Estado e o Brasil reconheceu isso com essa lei. Essa lei vai fazer esse ano 14 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu como uma das leis mais importantes e mais avançadas do mundo. Acho que uma das 3 mais avançadas do mundo. Então é uma lei bastante efetiva, eficaz, que trouxe ali muitas coisas bacanas para a inovação de como tratar a violência contra a mulher. E eu estou aqui hoje para esclarecer muitas dúvidas, falar sobre os tipos de agressão, como que se dá isso, né? Porque muitas vezes a mulher acha que só é violência, né? Ela ir ali ser agredida fisicamente, tomar um tapa, um soco, né? Tomar uns empurrão, e não. Muitas mulheres sofrem violência e nem sabem. Porque a violência doméstica, ela não é só a violência física. Existem outros tipos de agressões e até piores. Porque às vezes a cicatriz, né, pode até ficar, ou então o hematoma pode sair, mas existem cicatrizes na alma que nunca vão sair. Então a lei tipifica não só a violência física, mas traz também a violência psicológica, que eu vou abrir um parênteses aqui para estar falando para vocês, porque são tantas e tantas formas de violência psicológica que vocês não têm ideia. Às vezes uma mulher sofre um tipo de violência e nem sabe. Então, porque o que acontece, né, é que assim, a gente sai na mídia, né, as histórias mais cabulosas. E aí a gente acaba olhando para a violência contra a mulher como algo daquele tipo, né? Tipo assim, foi estuprada, aí ficou presa, aí depois foi morta, foi picotada, jogada para os cachorros. Aí você olha uma história trágica com esse histórico assim, e você fala, nossa, que horror. Aí a gente supervaloriza esses históricos que sim, vai para a mídia e se torna algo, né? É algo terrível mesmo, né? Você ouvir essas histórias. Mas aí a gente menospreza as violências que acontecem no nosso dia a dia, na fala, né? Enfim, você vai explicar aí de todas as formas. E a gente fala, não, mas aquilo é violência contra a mulher. E isso não é. E não é verdade. Então a gente precisa desmistificar isso, né? E trazer a realidade do que é os tipos de violência. Porque às vezes nós estamos vivendo, né? E a gente nem percebe que a gente está vivendo. Então, assim, é algo que a gente precisa... como é que fala? Esmiuçar, obrigada. Esmiuçar mesmo esses detalhes, para poder trazer essa luz de, ei, peraí, tem algo errado aqui na comunicação do meu casamento, né? Na comunicação dos meus relacionamentos. Porque a violência contra a mulher não é só marido e mulher, né? Às vezes o pai trata a filha com violência, o irmão trata a irmã, né, com violência, no contexto do trabalho, do lado de fora, o vizinho, dentro do ônibus, um desconhecido. Então a violência contra a mulher abrange tudo na sociedade, né? Então é muito importante a gente entender esses detalhes.
Sim. Só um parêntese, assim, para dar continuidade. E entendendo isso, o fato de a gente ter uma lei ali positivada, isso não garante que a mulher vai ter acesso aos direitos dela, né? Vai ter acesso às informações que ela necessita para que ela não viva essa situação de violência. A legislação vai fazer 14 anos, né, com uma luta que a mulher ficou 20 anos lutando, né, ali para sair daquela situação, mas a gente tem índices alarmantes ainda, principalmente no nosso estado, com relação às mulheres que são vítimas de violência, de feminicídio, né, e o Brasil em 2015, por exemplo, né, já havia lei e tudo, ele ficou em 5º lugar mundial como país que mais morre mulheres. Então, essa situação é muito grave. É um problema social, né? É um problema social. É um problema cultural também. Sim. É uma cultura de que muitas vezes na violência se resolve um problema. Não é na conversa, não é no diálogo. E é na agressão, é no grito, é na ameaça, né? Porque a gente tem a violência física, em que a integridade corporal da mulher é atingida, mas a gente tem também a questão psicológica, né? A questão sexual, a questão moral, né? Então, assim, hoje, a violência psicológica, ela pode entender como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima da mulher, prejudica ou perturbe ela o pleno desenvolvimento da capacidade, né, dela de controlar suas ações, suas escolhas. É uma mulher que sofre perseguição, contumaz o tempo inteiro, ela é constrangida, ela vive em isolamento, ela é manipulada, ou ela é chantageada, ou ela é ameaçada, ou ela é ridicularizada, explorada, ou ela é limitada no direito dela de ir e vir. Muitas vezes existe esse controle dentro de um relacionamento, né, violento, no sentido de controlar, né, a questão do que a mulher pode ou não fazer. E também outra questão que é muito forte também é a questão de degradar ela, né, o tempo inteiro ali diminuindo, trazendo peso, trazendo, né, a mulher uma diminuição da capacidade dela. A identidade dela, sim, né? E a autoestima dela, enfim. Essas são as características de uma violência, né? São os tipos de uma violência psicológica. E a gente tem também a violência patrimonial, porque a gente sabe que muitas mulheres hoje, elas cresceram profissionalmente. Muitas mulheres se destacaram no mercado de trabalho. Muitas mulheres hoje são, sim, deslumbrantes como profissionais. E hoje a gente vê muitas pessoas ou muitos companheiros se aproveitando desse lugar, explorando. E aí a gente entende como essa violência patrimonial, né, a destruição de bens, às vezes, né, quebrou um carro de uma mulher, ou subtraiu recursos econômicos dela, de fato, ou até documentos pessoais. Né? A gente também tem a violência sexual, né, que é aquela questão de quando o homem, né, ele força, né, a relação sexual, ou então força o casamento, ou então a proíbe de tomar pílulas anticoncepcionais, ou outros meios contraceptivos, como até, né, enfim, o uso da camisinha. A gente tem também a questão da violência moral, que é aquela que atinge a honra da mulher, né? A mulher, enquanto a sua honra é abalada, é atingida. E aí a gente vê a calúnia, a injúria, a difamação, né? Que não são a mesma coisa, que eu posso também estar explicando, mas assim, é quando a honra da mulher é atingida, quando ele inventa coisas ao seu respeito, quando ele imputa crimes a ela, ou quando ele a fere, falando que ela é uma isso, uma aquilo, outro, né? Então, atinge a honra dela. E esses são os crimes que a lei entendeu, as formas de agressão, os tipos de violência. Né? Então, hoje então vocês podem entender que não é só a violência física. Não é só um tapa, não é só um soco. É muito mais. É muito mais. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo do nosso lado, não na nossa casa, mas do nosso lado. E a violência está ali. A violência está ali, porque a gente só vê os índices crescendo, né? A violência doméstica é uma violência que é muito preocupante, porque é onde a gente espera amor, é onde onde a gente espera respeito mútuo, afeto, e é onde o inimigo vem com uma seta enorme, destrói
a identidade de uma mulher, destrói um casamento e destrói uma geração, que são os filhos desse casal, muitas vezes, né? E aí, o que fazer diante de uma situação como essa? Porque a gente pensa assim, né? Agrediu fisicamente, né? O marido bateu na esposa, enfim, né? Houve uma violência, não só, como eu disse, né? O marido, mas houve uma violência física, agressão contra aquela mulher e tal, né? Ou algo sexual, né? Uma violência sexual. Tem que denunciar, né? Enfim, né? Mas e quando a pessoa se percebe dentro de um relacionamento que ela se liga assim, isso está esquisito, isso está abusivo, ele está me oprimindo, ele está me manipulando, ele está me depreciando, né? E aí o que fazer? Aí porque entra nessa luta, né? Porque quando a pessoa vive uma violência e vai para o tribunal, por exemplo, ela às vezes vai assim, eu quero justiça. Mas quando é um relacionamento de proteção, assim como o abuso sexual contra crianças e adolescentes, é desesperador. Porque é esse contexto onde a mulher deveria estar sendo protegida, a criança deveria estar sendo protegida por aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que deveriam proteger estão agredindo, estão depreciando, estão abusando. E aí, quando se descobre ou se percebe, né, que está acontecendo isso na minha realidade, né, na realidade daquela pessoa, a pessoa fica desesperada. O que eu vou fazer? Porque uma coisa é condenar alguém que me causou um dano. Outra coisa é olhar meu marido, meu pai abusou, né? Meu tio abusou, meu irmão abusou da minha filha, né? Ou do meu filho, ou olha o que meu marido está fazendo comigo, pessoas que nós amamos, né? Então é necessário pensar nisso, porque há formas de buscar ajuda. Talvez, em alguns casos, você não vai, né, dependendo da situação, porque aí também tem toda uma questão depende da situação, talvez você não vai querer denunciar, mas você não pode fingir que não tem nada acontecendo. Você não pode colocar debaixo do tapete e achar que vai passar. Ou que você, né, a mulher tem essa marca de que a mulher sabe, edifica a sua casa. Então você tem que orar, porque a sua oração é que vai mudar, né? Você tem que fazer a sua parte. Isso está assim porque você não está orando o suficiente. Que ela tem que se submeter a esse tipo de violência, né? Se submeter à violência do marido, porque ela tem que orar e Deus vai fazer alguma coisa. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? E o que a gente precisa fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda, né? Falar desse assunto, procurar pessoas que você vai falar e que vai te orientar de como fazer. Tem que ter uma conversa com esse homem. Esse homem também precisa de ajuda, porque, sinceramente, os homens da nossa sociedade, né, também não sabem ser homens, não sabem ser maridos, não sabem ser pais. O machismo incute a violência também, né? Valoriza essa coisa do ser grosseiro, né? E a Bíblia é contra isso, né? Em 1 Pedro 3 fala, né? E eu acho lindo esse texto. Você quer anotar, anota, né? 1 Pedro 3 e você dá uma lida lá, porque fala, né? Deus fala com o homem: se você tratar sua mulher com grosseria, eu não ouço a sua oração. Então, esse posicionamento de Deus, quando Ele diz que se você tratar a sua esposa com grosseria, com estupidez, eu não ouço a sua oração, Ele já está dando um limite para o homem. Olha só, presta atenção como você está tratando a sua esposa, porque eu não estou me agradando disso não, meu querido, né? Eu amo você, você é meu filho, eu quero te ajudar a sair dessa situação. Então você reconhece a grosseria que você está tratando a sua esposa, sua família e os seus filhos, e muda o seu comportamento. Porque eu não estou me agradando. Deus está claramente dizendo isso. Eu não vou nem ouvir sua oração. Então você se liga. Então fica aí, né, para as mulheres entenderem que Deus não se agrada de nenhum tipo de grosseria, muito mais outros tipos de violência. Então abre aqui esse parêntese para a gente se apegar na lei de Deus também, né? Se apegar à palavra para defesa, porque Deus defende a mulher com esse texto, né? Pastor, eu só queria falar um pouquinho sobre o ciclo da violência que você citou no início, né, da nossa conversa. Por elas terem esse senso de proteção, né, por estar envolvido no seio familiar, né, no relacionamento homem e mulher, elas se encontram nesse ciclo de violência, que é assim: acontece agressão, né? Ela muitas vezes, a mulher se posiciona, muitas vezes denuncia o fato, busca ajuda,
E aí o agressor, ele retoma com promessas, dizendo que está arrependido, que na verdade muitos deles é um remorso, ou então é mesmo um engano mesmo para essa mulher voltar. E essa mulher acaba voltando. Então, na prática, a gente trabalha muito com mulheres que retomam, né, o relacionamento com esses agressores, que estão nesse ciclo de violência. E aí, não passa muitos dias ou alguns meses, a violência, a agressão acontece. Então, ela não consegue sair desse ciclo. E como a Cristiane falou, a lei, ela é uma lei nova e ela ainda está se moldando. Então, hoje, a mulher ela não consegue mais. Ela fez a queixa, né, na Polícia Civil. Existe uma delegacia especializada para você ir até ela, denunciar, fazer a queixa. Depois eu vou aprofundar mais sobre isso. E faz a queixa, então ali é dado o encaminhamento do processo, né, Cristiane? Então, muitas, ao retomarem esse ciclo de violência, elas iam até a delegacia e desistiam do processo. E retiravam essa queixa. Hoje não é mais permitido. Outra coisa também muito interessante, eu acho que eu vou até deixar para você falar sobre a questão quando ele quebra a medida, que agora também é outro crime, é uma coisa nova uma alteração, né, da lei. Enfim, essa questão da retirada da denúncia ou queixa, né, quando se trata de lesão grave, lesão leve, hoje o tribunal também entende, ela não pode mais retirar. A ação é pública incondicionada. Então, uma vez tomado o conhecimento, o Estado, o Ministério Público tomando conhecimento e oferecendo a denúncia, a mulher não tem mais como retirar. Essa questão das medidas protetivas são uma das inovações da lei, né? Essas famosas medidas, elas podem acontecer de diversas formas. O juiz pode determinar um afastamento do agressor do lar, ou ele não pode se aproximar da vítima, né? Não pode se aproximar dela de tantos metros, então ele não pode se aproximar do trabalho, da casa, né? De onde ela costuma frequentar. Ele também pode determinar o afastamento do agressor a pessoas dependentes da vítima, familiares da vítima, porque às vezes a violência ela extrapola até o limite da pessoa da vítima, e isso gera um contexto até de violência no seio familiar de uma forma mais ampla. Ele também pode pedir para ela levar a mulher para uma casa de abrigo, né, algumas instituições, né? E essa medida protetiva hoje, se ela é descumprida, com uma nova alteração que a lei sofreu, hoje ela foi tipificada também como um crime. Então, ele além de cumprir, está sendo processado por aquele crime específico, daquela violência específica, ele também vai responder a um crime hoje de quebra, né, de descumprimento da medida protetiva de urgência. É uma alteração recente da Lei 11.340, e hoje isso também é um avanço, porque existiam muitos descumprimentos, né? E não é porque hoje muitas medidas têm prazo, né? Um prazo de tantos meses, ou um prazo de tanto, enfim. Geralmente as medidas elas saem com um prazo, mas elas necessitam também de uma sentença de extinção da medida. Então, só após o juiz determinar essa extinção, e aí muitas vezes eles vão querer ouvir a parte, né, a vítima, é que a medida cai. Então, não é porque hoje eu estou aí de quarentena e a minha medida acabou, não, ela está sendo prorrogada. Porque, inclusive, nesse período, né, atípico que a gente está vivendo, as medidas estão sendo prorrogadas de acordo com um enunciado do nosso Tribunal de Justiça. Em cima da percepção que a pastora colocou, né, que as pessoas, né, as mulheres vão vivendo uma situação de violência e, de repente, é como se por um instalar, ela entende que ela está vivendo uma situação de violência, e a vergonha é presente, a gente sabe disso, e é um empecilho para que a mulher tome uma decisão de ir fazer uma denúncia. Mas, assim, eu quero deixar claro que o primeiro passo ali, se você se sente envergonhada, não necessariamente você precisa ir até uma delegacia ou chamar a polícia no 190. Você pode se dirigir, por exemplo, ao CRAS, lá e conversar com o assistente social,
e você relatar a situação que você está passando, e que ali ele, né, numa escuta qualificada, ele vai fazer ali um relato social, ele vai fazer toda uma medição ali, né, um entendimento mesmo, e te levar também ao entendimento que você é um sujeito de direito, né, que você, juntamente com a sua família, não precisam passar por essa situação. Né, que você tem direitos e que estão sendo violados. Então, o assistente social, ele luta para que a pessoa ela acesse o direito dela, que essas políticas, né, que são positivadas a partir da Lei Maria da Penha, que balizam todo o plano nacional de política para as mulheres, então, ele faz com que essa mulher acesse. Né, a gente sabe que tem a dependência financeira, muitas vezes, psicológica. Então, assim, ali há um encaminhamento. Né, até essa mulher, até você, está preparada para denunciar o seu agressor. Né, vai te dando munições, ele vai te munindo de informações, de conhecimento. Né, aqui a gente está dando uma pontinha, né, de alguns mecanismos que você pode recorrer para acessar, para que saia dessa violência. Mas lá, com um atendimento especializado, juntamente com uma assistência jurídica, uma assistência policial também, dependendo da situação, que você precisa emergencialmente, né? Tem situação que você precisa na hora. Então, é a partir daí do você falar. Você precisa falar com alguém. Você precisa buscar ajuda. Porque a lei, por si só, ela não faz nada. Sim. E mesmo sendo, né, como já disseram, uma lei tão conhecida já há tanto tempo, um assunto que a gente vê falando muito, muitas mulheres não conhecem, muitas mulheres não sabem dos tipos de violência, né? E é incrível porque, às vezes, para algumas pessoas que falam mais desse assunto, é comum, mas para uma maioria não é. É um assunto ainda muito distante da realidade. Né? E aí gera esse medo, né, por não conhecer também, igual essa questão dessa lei nova, né? Aí a mulher vai e denuncia, aí depois ela volta com o agressor, porque é uma questão que acontece muito, né, por vários motivos. Aí ela também pode ser, como é que fala? Punida, né, porque ela quebrou a... no caso, se ela voltar atrás, Isso. você está perguntando, se ela pode ser punida? Porque aí a medida protetiva, né? Ele não pode chegar perto dela. Sim. Aí ele, de outras formas, por telefone, de alguma forma, ele entra em contato com ela e tem todo aquele contexto da manipulação, sim, né? Sim. Que a gente conhece, e ela se dobra, né? Aí ela aceita. Aí ela volta com ele. Não, ela não é punida. Ela não é punida, porque assim... isso daí vai de acordo com o que ela está disposta a viver, se ela vai sofrer novamente uma nova agressão, enfim, ela não é punida. O que existe é assim, essa questão, hoje, o que existia muito é que havia muita ameaça por parte do agressor. E muitas vezes existia um vínculo ainda de amor, de um relacionamento ainda que que a mulher, a gente sabe, né? Quando a gente ama, a gente é muito intensa. Então, assim, muitas vezes a mulher, quando ela era vítima, ela acreditava ainda no poder de mudança do seu companheiro, do seu agressor. E aí, isso a legislação acabou vendo e viu essa parte vulnerável dela. Então, isso foi visto como uma vulnerabilidade da mulher. Então, hoje, ela não pode desistir nos casos de lesão corporal grave e leve, mas nas outras, ela pode desistir, mas perante a autoridade judicial. Apenas. E essa questão também da dependência econômica que você trouxe, hoje o juiz também ele pode fixar, né, vendo que a mulher é dependente do seu agressor, muitas vezes o juiz pode sim fixar alimentos provisionais, ela não vai ficar desassistida. E outra questão também que é importante, que você ressaltou, sobre essa questão do agressor, às vezes ele ser vítima de um sistema cultural. Hoje o juiz, a lei também mudou a lei de execução penal. E hoje o juiz pode fixar também, como uma das penas, né, o acompanhamento dele a instituições de reabilitação, né? Instituições assim, que ele vai ser tratado realmente, né? Vai ser tratado o caráter agressivo desse réu. Então, assim,
São muitas questões que a lei trouxe, sabe? Até como a questão policial, a mulher ser assistida por uma mulher, por policiais, por peritas. Essa questão também da assistência, né, de uma advogada, desde a fase policial até a fase judicial. Então, assim, por mais que o Estado ou a comarca, o município onde a mulher viva não tenha, né, defensoria pública, o que é o caso de muitos estados e municípios aqui do nosso Brasil, mas existe a possibilidade de nomear um defensor dativo, enfim, existe a assistência judiciária gratuita. Então, assim, um direito da mulher ser acompanhada por um advogado desde a fase policial até a judicial. E acho que de grande inovação eu posso trazer isso, e também a questão da violação da intimidade da mulher, que também foi uma grande alteração da lei, né, que ela não veio em 2006, veio recentemente, que é a violação da intimidade da mulher nessa questão de filmagens, da nudez, né, quando ela muitas vezes, né, ela é filmada sem o consentimento dela, e isso também é uma violência. Sim. Né? A legislação, ela vem para proteger a mulher como um todo, né? Ela não vem em nenhum momento punir, né? A gente sabe que a mulher é vulnerável por diversas questões, historicamente, hormonalmente, né? Então, assim, a gente sabe dessa vulnerabilidade, dessa sensibilidade. E a lei, ela cria mecanismo para proteger ela de toda e qualquer forma, né? Sim. Então, se há um descumprimento ou uma aproximação dela ao agressor, a justiça, ela não vai puni-la. Né? E a gente vai trabalhar para que essa mulher reconheça esse local de agressão, para que ela saia por ela, né? Para que ela tome a decisão. Porque nós, né, ali como assistente social, por exemplo, a gente não pode tomar a decisão por ela. A gente tem que respeitar a decisão dela. É algo que eu não posso tomar conta da vida dela, assim como nós na igreja também. Né? A gente vê pessoas passando por algumas situações e a gente pode assistir, falar alguma coisa, falar da palavra de Deus, mostrar, mas a decisão é sempre do indivíduo, porque quem está lá é ela, a gente não tem o que fazer. O tão falado empoderamento, né? E é por isso o objetivo da gente estar aqui falando desse assunto, para trazer empoderamento para as mulheres, de conhecimento, né? Quando a gente conhece a verdade, né? A gente é liberto mesmo, né? A gente se abre para um novo conhecimento que vai nos fortalecer para tomar decisões. Então, quando a gente fala, né? Porque no contexto da igreja mesmo, eu mesma já aconselhei assim, se afasta, né? Se afasta e para você se proteger, né? Para você entender o que está acontecendo, não precisa se submeter a isso, não é isso que Deus quer para você, porque às vezes a pessoa fica naquela pressão, achando que tem que ficar ali, né? Como se Deus quisesse que fosse assim. Deus não quer isso, né? Deus não quer que você seja violentada, Deus não quer que você seja oprimida, vai tudo contra a vontade de Deus para a sua vida. Agora, quando a gente aconselha na questão do se afasta, procura ajuda, né? Faz a denúncia, né? Se necessário for, vai para um abrigo. Os abrigos são escondidos, né? São lugares onde o agressor não vai te achar. E ali você vai ter um tempo. Por que é importante esse tempo? É importante um tempo de afastamento. Para o cara entender que, no caso de casamento, a gente está falando, né? Para o cara entender que você tomou uma atitude, aí você precisa entender para você que você precisa se cuidar, que você precisa se conhecer, o autoconhecimento, entender o que está passando dentro de você, o que você quer, quais são os planos que você vai fazer a partir dessa decisão, para você acalmar a sua alma, para você se sentir valorizada, se sentir amada, porque isso não é amor, né? Ficar debaixo de uma opressão dessa, isso ciúme, né, intimidação, isso não é amor. Então você precisa se sentir amada, valorizada, né, ter esse autoconhecimento. O cara, né, consequentemente, ele precisa também entender que ele precisa desse distanciamento e ele precisa buscar ajuda, né? A gente não está aqui para apedrejá-lo também, a gente não está aqui para condená-lo, e não, tem jeito para todo mundo, né? A lei vai dar jeito para ele também, né? As medidas vai ajudá-lo também a entender o que ele está fazendo de errado. Se o homem se submete
a essa ajuda, se submete ao conhecimento também, a um tratamento psicológico, ao tratamento, né, de um assistente social, né, de um mediador jurídico, né? Então tem tantas formas de ajudar essa família e definitivamente às vezes o afastamento, tratar o homem lá, tratar a mulher aqui, assistir as crianças, né, casos de filhos, isso vai, né, aí trazer a ajuda jurídica, ajuda emocional, né, o psicológico, assistencial, né, aí a polícia entra também com os meios que eles também têm para trazer contribuição, tem várias contribuições. Aí a igreja entra também como esse lugar de acolhimento, assistindo, né, aconselhando o homem, a mulher, os filhos. Restaurando, né, ali aqueles laços. Isso aí. É importante você a gente tá tem que falando abraçar e entender que há jeito, mas que em alguns casos a gente é necessário haver esse distanciamento para poder haver cura, porque quebrar senão esse não ciclo, né? Foi o que ela falou, esse ciclo da violência. Porque eu acho que até a Priscila falou isso comigo um dia. Ela falou, né, que a violência, esse ciclo da violência, ele é escalonado. Então hoje começa como uma ameaça, como muito sutil, um xingamento, mas isso vai crescendo. Então é muito importante essa ruptura, esse cuidado de a mulher se afastar muitas vezes, essa medida vir, esse homem se submeter a um programa de reabilitação, de cuidado, de tratamento, porque a gente sabe que hoje é um xingamento, mas amanhã é um feminicídio. Sim. Quando a gente se depara com um feminicídio, por exemplo, não foi ali que aconteceu a violência. Ali ela extrapolou, ali foi o limite, né? Foi o final ali. Mas a violência já vem acontecendo há muito tempo. Mas também tem uma questão que há a naturalização de alguns tipos de violência. Exatamente. E também algumas mulheres, elas acham que merecem aquilo ali. Né? Até por uma questão cultural, a maneira com que ela viveu dentro de casa, a maneira com que as pessoas que a cercam faz com que ela acredite, e o homem também, né? Ali, o algoz, que é desse jeito, que é normal. E que quando vai conversar com algumas pessoas que não têm um conhecimento, né, de uma legislação, por exemplo, o que tem? É só isso. Tá nervoso, né? Daqui a pouquinho ele acalma. Mas a gente sabe que não é assim, né? Há esse uso progressivo da violência. É verdade. E existe uma rede, né? Uma rede de suporte para essas mulheres, né? Polícia Civil, Polícia Militar, o Judiciário, Defensoria Pública, as prefeituras. Então, você está amparada. A lei foi criada, foi dando esse suporte, e esse suporte, eles existem hoje na prática, né? A Polícia Civil, ela tem delegacias especializadas para as mulheres, né, vítimas de violência doméstica, com atendimento nos municípios. Tem uma delegacia que funciona diuturnamente em Vitória, então, qualquer momento que você precisar, você pode também se dirigir. A Polícia Militar tem o 190, que você pode acionar essa viatura para um atendimento emergencial, como caso de agressão física, né? Até mesmo uma ameaça, porque quem ameaça está pretendendo fazer alguma coisa. Então, não fique no campo da ameaça, denuncie. Nós temos as prefeituras, né, com atendimento de serviço social, psicólogos, né, até mesmo saúde da mulher, porque esse homem, por privar ela de sair de casa, uma mulher que há muito tempo não faz um exame ginecológico, não faz um acompanhamento médico, então às vezes está até acometida por alguma doença grave e não sabe. Sim. A Defensoria Pública para aquelas que não podem custar, né, com um advogado. Ministério Público que fiscaliza todo esse trabalho. Então, nós temos assim uma rede muito forte, pastora, né, para dar suporte a essas mulheres. Eu trabalho no enfrentamento com a Polícia Militar. Deixa eu só abrir aqui um parêntese. Para já deixar aí o vídeo, que aí você está falando, né, dos telefones, e a gente quer colocar um vídeo, deixa já na goma aí para poder soltar, para poder vocês entenderem, né, esses telefones, anotarem, para poder se empoderar nisso também, da onde você pode procurar ajuda, ou levar uma amiga, né, auxiliar alguém a procurar ajuda também.
Então, eu trabalho na linha de frente, né, da Polícia Militar. Eu faço visita tranquilizadora. O nome do projeto é Patrulha Maria da Penha. Existe na Polícia Militar e existe também com a Guarda Municipal, também desenvolve esse trabalho. Então, os dois desenvolvem o mesmo trabalho? É muita demanda, então tem mulher para atender para todo mundo, né, infelizmente. E aí, como que acontece isso? É muito importante esse pontapé de você denunciar, de você buscar essa ajuda, porque a polícia, ela tem 2 métodos de atendimento. O 190, que é o flagrante, né, quando está acontecendo a agressão, e aí a mulher aciona, ou até mesmo um vizinho, alguém que está passando, vê, aciona. Então, os militares, eles são orientados a estar lá e estar encaminhando esse casal para uma delegacia, né? Não existe mais aquilo, você quer ir, você está se sentindo insegura, não. Os policiais são orientados a levar, né, para o encaminhamento com a Polícia Civil. E existe o atendimento pós-agressão, que é o que eu faço. Quando a mulher denuncia na Polícia Civil, é ofertado a ela algumas coisas, né? É ofertado a casa-abrigo, que é uma casa que ninguém sabe onde fica, nem mesmo os parentes dessa mulher, né? Que ele pode estar coagindo, né, os parentes para passar o endereço, então nem os parentes sabem. Se você tem filho menor e não tiver com quem deixar, você pode estar levando essas crianças. Existe a oferta da medida protetiva, né? Então, é explicado que é a medida protetiva, que tem várias cláusulas, né? Distanciamento, enfim, como a Cristiane já falou muito bem aqui. E existe a oferta da visita tranquilizadora realizada pela Polícia Militar. Então, quando você aceita, né, essa visita, algum tempo depois, não muito tempo, nós vamos chegar ao seu endereço. Então, é importante que você vá munida com o seu endereço certinho, se você mora de aluguel. Busque o endereço direitinho, leve seus documentos. É importante o nome completo desse agressor, se possível, a documentação dele também, se você tiver. Porque as intimações, elas são chegadas nesse endereço, né? Para o homem, para você, para o agressor, para a mulher. Então, é necessário ter essas informações em mão. Às vezes a mulher está muito nervosa, mas para um pouquinho, respira, leva. E aí nós vamos, né, entrar em contato por telefone, que também é pedido o telefone, seu contato, e nós vamos agendar o melhor momento que você pode estar recebendo a polícia, aonde, porque às vezes o agressor ainda não foi intimado para sair dessa casa, então ele ainda nem sabe que a mulher fez a denúncia, isso é muito comum, né? E aí nós vamos alinhar. Esse atendimento ele é feito com uma policial feminino, né, juntamente com o masculino, que a polícia precisa andar em pelo menos 2, então, né, para segurança. Mas, assim, conversa, se tiver que conversar alguma coisa, a gente vai, se afasta um pouco, conversa. E nesses atendimentos, a gente faz uma série de perguntas, né? É mais para, assim, acompanhar você na evolução, né? Ou aumento dessa violência ou a diminuição. E nós vamos fazendo esse acompanhamento aí, informando muitas coisas, informando aonde procurar ajuda psicológica, assistência social, com relação à sua medida, ao processo. Então, é um trabalho assim, que a gente leva muita informação também para essas mulheres, né? E a gente fiscaliza. Como que funciona isso? Antes, quando a gente chegava nessa casa, né, nesse local, e encontrava o agressor com essa mulher, e ela portando essa medida protetiva, era se perguntado, você está tudo bem? Ah, não, eu voltei com ele, nós voltamos, está tudo bem, a gente vai tentar de novo. Nós tínhamos, né, um documento que essa mulher assinava, se responsabilizando por aquele fato, e íamos embora. Hoje não. Hoje, se a gente chega na casa e aquele agressor está com ela ali, quebrando a medida, é um flagrante. Então, a gente tem a obrigação de levar esse agressor e essa vítima até uma delegacia, né, de plantão da mulher, para fazer o boletim de ocorrência, ali a delegada tomar as providências cabíveis.
Então, quando a pastora pergunta se a mulher quebra a mulher quebra a medida nesse quesito. Só que ela não é punida. É porque a medida não é para ela, né? A medida é em desfavor do algoz ali, sim, né? Mas a questão é bom perguntar isso, porque às vezes as mulheres têm medo disso, né? E se eu quebrar? E se eu voltar? Então é melhor nem denunciar. E a ideia não é essa, a ideia é denuncie, procure ajuda, procure assistência, procure o auxílio, né? E a partir disso, você vai conseguir ser respaldada, cuidada e deixa acontecer com calma, assim, né? que ela entenda, né, que a mulher entenda que em nenhum momento ela, ao ser atendida novamente, se tiver, ela está sendo julgada. Exatamente. Não é, a decisão é toda dela. Tudo Não que a tenha Priscila, medo, né? tudo que a Não Priscila tenha relatou medo. aqui, ó, pergunta se ela quer, pergunta se é desse jeito, pergunta o melhor momento, a decisão é toda dela, não há um julgamento. Se chegar ali numa situação, né, se o serviço social, o assistente social for fazer ali uma visita também, que também, né, acaba fazendo a visita domiciliar, para ver o que está acontecendo, a situação de toda uma família ali, e ver que ela está ali com o algoz dela, com o agressor, não vai haver um julgamento. Eu não vou chegar lá e vou virar as costas, eu já não vou te atender porque você quer viver essa situação. A gente sabe que nenhuma mulher quer viver numa situação de violência. A gente sabe que as coisas são muito mais complexas do que isso, do que uma simples decisão, né? A gente está falando aqui de diversas facetas, né? Seja por acreditar, seja às vezes pela religião também, né? Às vezes ela fica prisioneira de uma religião, são as prisões mentais, né? As prisões sem muros que as mulheres vivem. Então, para ela transpor esses muros, é um processo, leva tempo, né? Ela tem que dar o primeiro passo. E é por isso que a gente está filho, motivando, né, essa questão do denunciado para buscar ajuda e não ficar presa nesse medo. Mas e se eu for e depois eu mudar de ideia? E se eu for denunciar e começar todo um processo e depois a gente reconciliar? Então, assim, não tenha medo desse tipo de julgamento, né? Ou se vão desistir de você, ou se vão pensar coisas a seu respeito. A ideia é justamente essa, você não vai ser julgada, né? Então, a gente quer motivar para te ajudar a dar o passo de sair dessa situação. E a partir desse passo que você dá, de sair dessa situação, você vai ter várias situações de acolhimento, de assistência, de compreensão, e em momento nenhum você vai ser julgada, né? A gente só quer que, como, né, várias frentes que a gente está aqui representando, a gente quer te acolher. A gente quer te motivar a sair dessa situação, para que você seja livre dessa condição de aprisionamento que está, né, nesses dogmas, né, que estão na sua mente, que te coloca como se você merecesse viver isso, né? E mostrar para a mulher ali que ela não está sozinha, sabe? Você não está sozinha. Há outras mulheres por você, né? Há todo um Estado que está ali para garantir os seus direitos, sabe? Há toda uma movimentação, há toda uma luta. As coisas não estão passivas, né? Não é porque você está numa situação de violência que ninguém liga para você. Não é isso. Na verdade, a gente se importa. A gente se importa enquanto mulher, a gente se importa enquanto igreja, a gente se importa enquanto policial militar, a gente se importa enquanto advogada, enquanto pastor. A gente se importa com a sua vida, com a sua integridade física, psicológica, financeira. E a gente está aqui justamente para te dar ferramentas e dizer, você não está sozinha em, sabe, nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. A gente pode fazer um exercício aqui agora, né? Se você está sozinha em casa, né? Eu queria que cada uma de nós pudéssemos repetir isso. Eu não estou sozinha, né? Você pode declarar isso? Vamos declarar isso juntas? 1, 2, 3. Eu não estou sozinha. De novo. Eu não estou sozinha. E é isso que tem que ficar claro, sabe? Nós temos que repetir isso para nós e repetir isso para a amiga. Se você está aí nas redes sociais, você está ouvindo isso, né? Manda mensagem para sua amiga, para sua tia, para sua prima, né? E fala, você não está sozinha, sabe? E a gente precisa se unir nesse propósito. Nós não estamos sozinhas, você não está sozinha. E nós vamos nos unir com esse propósito de nos ajudar a sair dessa situação. Porque você tem valor, a sua vida tem valor. E nós estamos aqui nessa luta por você, por nós, né, mulheres. Esse é o nosso objetivo e desejo, né? Sim, e até nisso, pegando esse gancho, né, de que muitas vezes a mulher está ali nessa situação vulnerável e o agressor não foi preso em flagrante, né? O que pode muitas vezes acontecer.
a lei também trouxe essa inovação. Existe a possibilidade da decretação da prisão preventiva desse agressor. Então, se ela continua sofrendo, ela sofreu violência, o processo está ali correndo, mas ela continua sofrendo violência psicológica, ela continua recebendo ameaça, a integridade dela está correndo risco, seja física ou seja psicológica, o juiz pode decretar a prisão preventiva dessa pessoa, desse agressor. E aí, ele vai ficar preso durante a instrução processual. Sim. E assim, deixar claro para você que quando você denuncia, não é um caminho sem volta. Você tem um momento que você pode desistir dessa ação, que é no momento das audiências, não é? Então, enquanto não houver essa audiência, você está ali... Nas hipóteses de crimes de ameaça e contra a honra, né? Porque as questões de lesão grave, aí já não pode. Não pode desistir. Não pode. Aí ela tem que seguir a medida protetiva. Porque o Ministério Público tomou conhecimento e aquilo foi uma lesão grave. Então, já entende que sai da vontade dela. É um crime contra a sociedade. Sim. Aquilo ali, né? Então, hoje, para os casos de Lei Maria da Penha, lesão grave e lesão leve, a mulher não pode se retratar. Não pode se retratar, né? É o Estado ali fazendo com que a integridade dela seja garantida, né? Sim. É ele tomando a ação diante de que muitas vezes ela se vê numa situação de fragilidade. Sim, ela não sabe tamanha, né, que não consegue nem pensar. Ela precisa de alguém que vai justamente entrar na frente dela e falar assim, peraí, agora a gente vai te proteger. E também para que o agressor ele seja responsabilizado, né? Porque uma sociedade no qual as pessoas cometem crimes e não são responsabilizadas, ela naturaliza também, né? Então não adianta, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, que não vai dar nada. E então o Estado, percebendo que grande número de mulheres foram tirando, né, as denúncias por diversas situações, ele tomou essa ação justamente para que as pessoas sejam responsabilizadas e que isso diminua. Porque a intenção do nosso Estado é que isso não ocorra, porque isso é uma quebra ali dos direitos humanos, sabe, dos direitos fundamentais que é previsto ali no artigo 5º da Constituição, que já desde 88 lá está descrito tudo, só que não foi o suficiente. Então, o Estado vem com um mecanismo para que isso seja garantido, para que realmente nós tenhamos, e você, mulher, tenha a garantia dos seus direitos fundamentais, da sua vida, sabe, de você ser livre. E aí, eu lembro, quando eu vejo essa parte assim, né, da legislação, eu sempre lembro uma coisa que você fala muito, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para isso. Então, o tempo todo é a busca por essa liberdade, sabe? Eu vejo a nossa legislação consoante assim, ao que Deus fala, ao que Cristo fala, sabe? Cristo, ele veio para dar voz às mulheres. Sim. Né? Ele deixou a mulher falar lá, aquela samaritana, quando a mulher do fluxo de sangue tocou, ele quis saber, sabe? Ele parou quando a adúltera estava ali na situação. Ele não veio expor também o homem, porque não é isso que o Senhor quer. Sim. Sabe, ele quer direitos, ele quer uma justiça social, ele quer equidade. Exatamente. Ele não quer trazer assim, ele está aqui, por que vocês estão fazendo a mesma coisa? Não é isso. Não é isso. Ele quer que nós sejamos preservados, que você seja preservado, que você tenha voz, que você possa falar, que você possa se expressar, que você possa ser livre. Porque não traz essa coisa de quem é mais importante, o homem ou a mulher, né? Por que veio a lei para proteger só as mulheres? Eles falam muito isso. Por que não existe uma lei então para proteger os homens? Porque tem muitos homens também que são vítimas de um bando de mulher doida, eles, né? Assim, existe a proteção dos homens. O homem vai ser amparado pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal, pelas leis dos juizados especiais, se for um crime, né, de menor potencial ofensivo. O que se viu é que ao longo dos anos a mulher foi se tornando uma parte vulnerável. Sim. E que ela foi sofrendo inúmeros abusos. E aí a lei veio para isso. E aí é muito engraçado você falar isso, porque existe algo na Constituição que é muito forte, que vem para tratar desigualmente os iguais, a fim de torná-los iguais. Então, se existe uma relação desigual, a lei vem para que eles se tornem iguais.
A gente no serviço social, a gente trata muito disso, assim, porque às vezes há uma deturpação, assim, da ideia de igualdade, sabe? Eu não quero ser igual ao homem, eu não sou biologicamente, não tem como ser, mas é uma equidade, é dentro do que eu apresento, das minhas características, né? Eu acesse as mesmas coisas, eu posso as mesmas coisas dentro da minha especificidade. Então, os iguais tratar como igual e os desiguais como desiguais, né? E a legislação, quando ela vem protegendo a mulher, e os homens acham isso, é porque a gente precisou de uma atenção especial, porque mesmo sendo positivado, né, todo no direito, lá na Constituição, não foi o suficiente para que fosse não foi o suficiente para que fosse respeitada, assim como o direito da criança e do adolescente, assim como o direito do idoso, assim como o direito trabalhista. Então foi tirado dali para tipo assim, a evidência, olha só, está aqui, né? Mas está precisando de uma atenção maior porque não está sendo respeitado. Então não é um privilégio. A legislação não é um privilégio. Para todos, e é isso que tem que ser entendido. Porque no momento que há os abusos, a violência ao vulnerável, a criança, a mulher, né? Você vê que está sendo desvalorizada. A mulher está sendo desvalorizada, a criança e o adolescente está sendo desvalorizado, o idoso está sendo desvalorizado. Então a ideia é trazer assim, o valor humano, né? O direito humano é valorizar todos, porque o ser humano tem valor, né? A vida de todos tem valor. E aí é isso que precisa ser entendido. Não é uma questão de colocar no mesmo patamar, de colocar, comparar. Não é essa a situação, né? É trazer a valorização da vida, que é tão perdida. Porque no momento que você vai vendo a violência crescendo, começa dando flores, dizendo eu te amo, você é maravilhosa, daqui a pouco você não vale nada, você não vale nada, veste uma roupa direito, olha só a sua roupa, tá vendo? Você fica preso dentro de casa, porque você tem um cabelo assim, porque olha só o seu corpo, aí compara, aí começa a denegrir a imagem dela e colocando ela numa situação de depreciação, essa pressão psicológica, tirando o valor da vida dela. E aí, daqui a pouco, está empurrando, está apertando, está batendo, está importunando sexualmente, porque tem a objetificação da mulher também, que parece que ela está ali só para dar prazer. E aí, o abuso, né, essa questão sexual, né, essa importunação, que é o que a gente estava falando antes também. Eu começo a falar, já começo a esquentar aqui, já estou ficando acelerada. E aí ela vai perdendo a identidade dela, às vezes ela deixa de trabalhar, ela é tracada nesse lugar, né? E essa questão da importunação, né, só para não perder, eu ouvi essa palavra hoje, eu achei interessante, eu anotei aqui, porque é uma coisa que acontece, igual nesse contexto que a gente está falando da pandemia, as mulheres reclamam da importunação sexual, né, porque o homem está em casa, está estressado, igual eu estava falando, aí fica importunando como se ela estivesse ali para desestressar ele. E isso é um tipo de abuso, é coação, é intimidação. Então, assim, a comunicação é importante, o casal, a família precisa falar sobre esses assuntos, né? Precisa trazer, se necessário for, se a comunicação nessa casa é ruim, vocês não conseguem falar, porque às vezes a mulher não consegue nem falar assim, amor, né? Na moral, você tá abusando. É uma relação de medo, né? Aí fica com medo, ela não consegue nem falar que, olha, eu não estou gostando disso. Ela tem medo, né? E aí, assim, precisa buscar ajuda. Amigos, alguém da família que possa ser o mediador. Se necessário for, busca a mediação, né, jurídica, busca a assistência necessária dos órgãos competentes para poder te ajudar a melhorar isso. A gente não pode, definitivamente não podemos, deixar tudo isso acontecer e a ponto, porque é o que a gente estava falando do ciclo, né? Começa tudo bem, linda, daqui a pouco está ameaçando, daqui a pouco está, né, depreciando, aí daqui a pouco está batendo, daqui a pouco daí está ameaçando, aí daqui a pouco o negócio vai acontecendo, eu tenho medo, não vou procurar ajuda, eu tenho medo, não vou procurar ajuda, eu tenho vergonha, como é que eu vou falar isso para as pessoas? E aí, naquele contexto de amizade, contexto familiar, ninguém sabe o que está acontecendo, acha que tem algo estranho, mas se alguém pergunta, não tem coragem de falar. Começa o isolamento, né? A pessoa começa a se isolar. Você começa a se esconder, não quer sair, porque as pessoas vão perguntar, vão achar que tem algo normal, você vai esconder o hematoma, né? Tá triste, tá na sua cara que está acontecendo alguma coisa de ruim, mas você não tem coragem de falar para ninguém. E aí a coisa vai acontecendo, até que acontece o feminicídio. E assim, a gente precisa lutar contra isso desde o início, ou em que situação tiver, se é no início, se está no meio. O importante a gente quer cuidar da sua vida, a gente quer proteger você, a gente quer dar valor à sua voz, a gente quer te ouvir, sem julgamento, sem
não tem necessidade de ter medo. A gente só quer te ajudar a lidar com essa situação, para que você vença essa situação e supere, né, tudo isso. Entendendo que a violência, ela não escolhe classe social. Exatamente. Né? Às vezes nós ficamos ligados, achando que só a pessoa menos favorecida economicamente que vai acontecer. Talvez lá se evidencia muito mais. Talvez lá as pessoas já não aguentam mais essa violência, essa opressão e gritam, né? Procurem mais ajuda. Mas a gente sabe que a violência, ela está na sociedade, em todas as classes. Quantas mulheres com poder aquisitivo. E aí às vezes até um entrave maior, porque ela se vê perdendo aquilo ali, ela se vê tendo que dar uma satisfação social também para naquele meio que ela vive, e aquilo vai fazendo com que ela vá morrendo aos poucos. Se ela não morre efetivamente, perdendo uma vida fisicamente, mas ela morre por dentro. Quantas mulheres encontram-se em depressão, quantas mulheres não conseguem... A poder de medicação, não conseguem... Dopadas, né? Não conseguem... Não lidar com a realidade, porque não conseguem mais lidar com aquilo. Quanto suicídio vem acontecendo aí, porque e a gente olha e não entende, aquela mulher tinha tudo, tem família, mas a gente não sabe o que está passando dentro daquelas paredes, daquela casa, né? Aí se entende, né, que nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos em 3 esferas. Nós temos esse corpo, né? Nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então nós precisamos, às vezes você está morrendo, a sua alma está morrendo. Você está se calando, você está se isolando, você está deprimida, você está numa tristeza profunda, você está a poder de medicação, você está, enfim, tantas coisas que vão acontecendo aqui dentro, né? E vai gerando níveis de morte. E morte espiritual, porque também vai se afastando, não consegue se conectar com Deus, não consegue buscar ajuda espiritual. Então é necessário buscar ajuda espiritual, é necessário buscar ajuda, né, para a sua alma, para lidar, né, com essa alma aflita que está dentro de você, para preservar o seu corpo disso tudo, né? Então é interessante, pegando também a fala da Cris, né, que Jesus ele veio para dar voz às mulheres, né? E aí como a igreja, queria até falar. Esse lugar de acolhimento também, né? Por isso que a gente está aqui falando desse assunto, porque Jesus ele defendeu as mulheres, ele valorizou as mulheres num contexto da sociedade também, numa sociedade também altamente machista, né? Na história da mulher lá em João 8, né, da mulher adúltera, existia o homem adúltero. Existe o cara. E a lei era para os dois, né? E ele estava em adultério também. Se os dois foram pegos em adultério, os dois eram para ser apedrejados. E isso não tem a ver com a vontade de Deus, porque Deus não tinha a ver com essa lei. Essa lei era de homens, né? E é o que a gente vê hoje também, né? E aí o que acontece? Trouxeram a mulher para ser apedrejada. E aonde estava o camarada? Onde estava o adúltero? Né? Fugiu. Ele foi protegido pela própria sociedade machista. Não foram atrás dele, trouxeram ela, envergonharam ela, humilharam ela, né? Então essa mulher de João 8, né? Ela estava ali sofrendo vários tipos de violência. Ela foi pega e foi envergonhada, humilhada numa situação sexual, né? Então ali a gente vê uma opressão sexual sobre a vida dela, porque ela é adúltera, então ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer. Ela estava prestes a viver o feminicídio ali, né? Então ela estava debaixo de uma opressão social, ela estava debaixo de uma opressão verbal, né? De uma violência verbal, sendo agredida, xingada, desvalorizada, né? Depreciada. Ela estava ali debaixo de uma opressão psicológica, né? Todo mundo ali vai morrer, todo mundo já com as pedras nas mãos. Então, assim, uma violência física, porque ela estava sendo agredida, ela foi arrastada até aquele lugar. Então, aquela mulher estava vivendo todas essas violências, né? Moral, né? Uma violência... Ela sendo xingada, né? A violência moral. Então, assim, se fosse nos dias de hoje, ela estava vivendo também a violência, né? Da tecnologia, estavam filmando, imagina a cena, né? Todo mundo ali filmando, para poder mostrar nas redes sociais o que ela fez, olha o que ela fez, né? Então, assim, e o que Jesus fez? Né? Jesus, no imenso amor dele, né? Eu queria até, se desse tempo, né, até declamar o poema, né, que nessa história eu fui inspirada hoje, porque ele olhou para ela, ele não quis saber de ninguém que estava em volta. O valor ali, de todo o contexto, ele podia ter esculhambado todo mundo e falado assim, vou tacar pedra em vocês. Mas não, ele dá valor à vida.
Então ele também não entrou no nível daqueles agressores. Ele não humilhou ninguém, ele não depreciou ninguém, ele não esculachou ninguém, ele valorizou a vida. E o foco dele ali era valorizar a vida dela. Então, quando ele pergunta, né, quando ele fala, né, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, ele já trouxe a reflexão, ele já trouxe conhecimento. Né? Então, quando ele veio com a verdade, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Né? Nesse momento, houve o constrangimento. E esse constrangimento foi até por amor a todos aqueles que estavam ali. Né? Então, o amor constrange, a verdade liberta. E a verdade que Jesus trouxe ali, vocês todos têm pecado, quero ver quem é que pode acusá-la, libertou tanto a mulher quanto eles, né? Porque eles saíram dali, né? Se fossem inteligentes, sairiam dali pensando, pô, que vacilo, né? O que eu estou fazendo? Eu não tenho nem direito de fazer isso, né? Mas, enfim, cada um no seu quadrado. Mas, aquela mulher, Jesus parou tudo para olhar nos olhos dela, para dar voz a ela. Ele perguntou, onde estão seus agressores? E no momento que ele faz essa pergunta, ele está falando, fala, eu te encorajo a falar, você tem voz, você pode falar. Sabe? E aí ela falou, e isso também mostra aquilo que você está falando, como é importante, gente, a gente ter esse lugar de voz, a gente ser valorizado naquilo que a gente fala. E Jesus fez isso com aquela mulher, tanto com a mulher samaritana, tanto com a mulher do fluxo de sangue, e tantas outras, né? Ele parou tudo para dizer, fala, você tem valor, eu quero ouvir o que você tem para dizer, a sua dor me importa, o seu sofrimento me importa. Eu tô olhando para você, né? Você é especial para mim. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E nesse momento houve, né, a cura da alma dela, né? No momento que ela falou, que ela botou para fora, não há ninguém, meus agressores foram embora. Olha o alívio que essa mulher sentiu. E na hora que ele olha nos olhos com amor e não julga e fala assim, vai. Né, vai, não peques mais, não volta a essa vida, olha o que essa vida está te trazendo, né? Mas eu quero te ajudar, em outras palavras, né? Não volte a essa opressão. Então, assim, é tanto amor envolvido, é tanto valor envolvido nesse olhar de amor, né? E nessa voz que ele quer dar para você. Então, assim, é tempo de acabar com esse sufocamento, é tempo de acabar com esse isolamento, como se eu não pudesse falar desse assunto. Você pode, nós podemos falar desse assunto, e nós vamos quebrar paradigmas, porque nós somos dessas, né? Estamos aqui por isso, porque nós vamos quebrar esse tabu, nós vamos quebrar esses paradigmas, esses dogmas, de que a gente tem que esconder isso. Nós não temos que esconder isso. Nós temos que falar sobre isso. E isso é te dar voz, porque a sua voz tem valor, a sua história tem valor, né? Nós queremos olhar para você, representando Jesus, né? Sendo irmãs também, entendendo a sua dor. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos olhar para você, assim como Jesus nos ensinou aqui, nesse contexto, né? E assim dentro de cada uma, né? Nas nossas esferas sociais, né? Nós queremos ouvir. E aí esse vídeo que passou, né, telefone de psicólogos, telefone de assistências, né, a prefeitura de Vila Velha tem um Cranvive, né, ali em frente ao Marista tem um Cranvive que dá assistência, né, da prefeitura, que dá assistência às mulheres, assistência psicológica, assistência social, assistência jurídica. Então, assim, nós precisamos nos respaldar na lei dos homens, nós precisamos nos respaldar na verdadeira lei de Deus, que não tem essa submissão sufocante que gera morte para as mulheres. Não é isso que Deus quer para nós. E a gente precisa se respaldar nas assistências que né, liberada para nós. Nós precisamos nos apegar com toda a nossa força, tudo que a gente tem favorecendo a nossa vida. Né? Porque E até a buscar palavra, ajuda. né, pastora, fala que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, nós fomos criadas e assim, a própria palavra nos diz e nos faz esperar de um relacionamento de só amor. Sim, Proteção, cuidado. Esse é o papel do homem, Primazia, né, porque lugar. assim, se Cristo Cristo amou a igreja de uma forma, né, única. Tão poderosa, né, a né, ponto de se entregar. Se entregar. Então, assim, o homem, é esse amor que a gente espera de um homem. É Sim. esse amor que a gente espera, né, nós mulheres. Então, assim, a violência, ela afeta também esse lugar.
porque nós somos geradas e criadas, e a palavra nos mostra isso, esse lugar de amor que a gente vai encontrar no outro. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar no que a Cris falou, né, com relação a esposo, mas a legislação, ela também assiste quando namorados ainda, né? Então, se aí você está namorando e alguma coisa está acontecendo, você também tem o direito de acessar os seus direitos, né? Ali, quanto à legislação, ser protegida. E a pastora colocou que a gente tem que acessar o que é liberado para a gente tem que tomar posse das políticas públicas. Sim, a gente tem que acessar, a gente tem que fazer com que elas aumentem, para que a gente seja assistida cada vez mais, porque a gente precisa, o Estado está aí para nos assistir, para nos proteger. O nosso Estado brasileiro é assim, né? Então, a gente tem que acessar, a gente tem que buscar, né, entender que, no caso do serviço social, toda e qualquer pessoa pode acessar. O serviço social está para aquele que precisar. Não está ali medindo se você tem dinheiro, se você não tem. Não, você precisou do serviço, é só acessar. Assim também como os serviços emergenciais, né, está ali disponível para todo e qualquer momento. E assim... E a gente está vivendo um momento atípico, né, de pandemia, e esse vídeo ele foi idealizado e colocado em prática por um grupo de mulheres aqui do estado, muito bacana. Ali tem juízas, delegadas, né, assistentes sociais, psicólogos. Então elas fizeram esse trabalho maravilhoso para te informar de telefones que você pode estar ligando. Telefones estão funcionando. Às vezes você vai ligar para um número desse WhatsApp também. do WhatsApp. Esses números das psicólogas, eles são 5 voluntárias, né? Teve um projeto do Tribunal de Justiça, mais a Celomital, que doaram esses aparelhos, né? 5 aparelhos de celulares. E essas psicólogas, né, voluntárias. Então, são dias específicos. Então, vai ligando para todos, que uma vai te atender, porque cada uma tem uma agenda. E a Polícia Civil, ela também está em atendimento por telefone. Quando você liga, feito algumas perguntas, né? Você pode apresentar, né, falar de um e-mail para receber uma cartilha. Nessa cartilha está todo o passo a passo de como registrar esse boletim de ocorrência via internet, sem você precisar sair de casa, correr risco de ser contaminada. Mas, se você não tem acesso à internet, você pode estar se dirigindo a essa delegacia em horário comercial, né, de 9 às 17. E também a delegacia 24 horas está funcionando. E aquelas que estão sofrendo crimes sexuais, aí tem que ir até a delegacia, porque é feito o exame corpo de delito. Né? E eu queria só falar rapidamente sobre o ônibus rosa. Sim. E o botão do pânico. Ótimo. Bem rapidinho. Esse ônibus rosa é um projeto itinerante muito legal. Roda o estado todo, né? É um projeto aí do judiciário. E aí dentro dele tem assistente social, psicólogos, policiais militares, civis, juízas. E ali é te dado toda a ferramenta para você buscar ajuda, até mesmo concretizar ali aquele socorro que você está precisando, de uma denúncia. A juíza até mesmo expede essa medida protetiva ali naquele momento. Então, existe todo o encaminhamento. É acessível também para os homens buscarem informações, porque, pastora, como nós vivemos nessa cultura de que é normal, né, do homem, né, tá nessa condição, os homens não sabem, muitos deles não sabem da lei, não sabem como funciona. Então, nesse ônibus rosa, existe muita informação, palestra para esses homens, do que eles podem estar recorrendo, né, como um crime, como agressões a essas mulheres. Todo o encaminhamento que precisar, assim, esses ônibus estão ali com as ferramentas bem emergenciais para estar fazendo. Infelizmente, esse ano ainda não aconteceu por conta da pandemia, mas é um projeto que acontece assim várias vezes no ano. Então, sempre a mídia noticia quando vai ser, aonde vai estar. Então, fique ligada, que é muito legal. E o botão do pânico é porque foi perguntado, né, na live segunda-feira, mas é basicamente aquilo que eu falei. Então, eu fui buscar aprofundei mais as informações. É um projeto somente da Prefeitura de Vitória, né, na comarca de Vitória. O Tribunal...
O Tribunal de Justiça também é envolvido, né, nesse projeto, junto com a prefeitura. Então, é um dispositivo, é como se fosse um chaveiro. E a mulher, para ser contemplada, ela precisa dar o pontapé inicial. Sim. Faz a denúncia, é aberto o processo, e aí é concedida essa medida protetiva. A juíza, né, da comarca de Vitória, mais uma equipe multidisciplinar, eles vão analisar o seu perfil, se você está correndo, né, aquele risco de vida, porque tem mulheres que realmente estão correndo sério risco de vida. Então, é disponibilizado esse botão, e esse botão ele pode gravar conversas numa distância de até 5 metros. Então, essa conversa ela é tida como prova na questão judicial. Então, é algo que pode ser provado que ele está ameaçando, fazendo alguma coisa com ela. E ao acionar também o botão, é emitido um sinal para a guarda, né, municipal de Vitória, e também lá com a equipe da Patrulha Maria da Penha vai fazer o socorro dessa mulher, vai fazer aquilo que tem que fazer, a prisão desse agressor, enfim. Então, eu trouxe aí o aprofundamento do botão do pânico. É um projeto piloto, ainda não tem muita... não abrange o estado todo, né? Está ainda em processo, né? Experiência, está contemplando apenas as mulheres de Vitória. Exatamente. E outra coisa, pastora, que eu não sei, né? Creio que é o Espírito Santo, com certeza. Mas desde a hora que eu sentei, eu estou olhando para essa árvorezinha aqui, esse projeto de árvore, né? E estou olhando que ela tem algumas folhas, poucas folhas coloridas, né? E assim, você mulher que está se vendo nessa condição, ou até mesmo não tem nenhuma folha aí dentro de você, está tudo marrom, tudo seco, creia que a informação, a palavra de Deus, pessoas que são colocadas na sua vida, elas vêm com uma luz vinda de Deus mesmo, do céu, para trazer vida para você. Então, há sim a possibilidade de um renascimento, assim como essa árvore está seca, mas ele tem ainda umas folhinhas que ainda estão lutando para viver. Eu creio que tem mulheres que estão nessa condição, tem mulheres que já não têm mais folhas, mas creia, a informação, o acesso, ela é a luz para que folhas novas brotem dentro de você e você saia dessa condição de sequidão. Amém. Esse é o propósito, né? Como diz o louvor, né? Que é nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, né, que tivesse solução, que tivesse vida. Deus sopra vida, Deus restaura, Deus cura, né? Então nós realmente tudo isso, né, essa experiência do botão do pânico, o ônibus é itinerante, então assim, não espere o ônibus passar na sua cidade, né? Se acontecer alguma coisa e o ônibus estiver lá, glória a Deus que o ônibus estava, mas não espere o ônibus passar, né? Você precisa buscar ajuda. Eu tive o privilégio, né, no estágio da faculdade, de visitar o ônibus, de atender até, né, como psicóloga, atender lá né, as moças que chegavam, as mulheres que chegavam. Tive essa experiência, é algo assim muito marcante, né? Você tá ali para ouvir a mulher, né, fazendo a queixa, falando, né, do que ela está sentindo, que ela está passando. Então, diante disso, né, de tudo isso que está aí disponível para você, por valor à sua vida, nós também como igreja, né, como Igreja Bola de Neve de Vila Velha, Deus tem gerado isso também, né, um projeto para a gente acolher essas mulheres, para a gente dar voz a essas mulheres, para a gente ajudar essas mulheres, porque a gente entende que eu tive, né, a experiência de ir em alguns lugares e tal, mesmo com toda essa assistência disponível, muitas mulheres têm medo de falar desse assunto e não conseguem entrar em alguns órgãos competentes, né, para poder buscar ajuda, né, por vários motivos. E então, assim, a gente, né, Deus está gerando isso, Ele está dando forma, né, e nós que estamos aqui fazemos parte disso, né, do que Deus está gerando, e outras mulheres também da igreja. Nós estamos, né, voltamos a estudar, né, certas coisas para poder a gente se apropriar do conhecimento, para estar ajudando, né, cada uma na sua profissão, no seu conhecimento, para que a gente possa estar sendo canal de Deus, usando a nossa profissão para abençoar essas mulheres, né? Então, por quê? Porque talvez
né, no contexto da igreja, apesar do contexto da igreja também ser muito mal interpretado, porque muitas pessoas acham que dentro da igreja, como eu falei antes, né, vivem uma farsa, ou, né, a religião feriu e aí a pessoa não quer mais buscar ajuda na igreja. Enfim, tem várias coisas aí que pode também impedir, mas a gente vê como uma grande possibilidade de ter mais facilidade das mulheres entrarem aqui e buscar ajuda para conversar, né, com outras mulheres, né, e buscar essa ajuda espiritual. Isso é mais um canal também, Mas né? e aqui dentro desse espaço, a gente poder te acolher, né, se Deus quiser em breve, a gente poder te abraçar literalmente, chorar junto com você, te ouvir, e aqui com o nosso conhecimento poder também te dar assistência e te levar, se necessário for, te acompanhar ou te direcionar a outros lugares, né, a outras assistências, para que você, mais fortalecida, né, nesse primeiro momento de, às vezes, de desespero, com conhecimento certo, mais fortalecida, você procurar os órgãos, né, necessários, competentes para poder te ajudar. Então, nós estamos aí bolando isso, formando isso, para ajudar as mulheres que vivem qualquer tipo de violência que foi falada, né? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, né? Questões que eu esqueci o nome da questão das tecnologias, né? Da moral também entra, acho que entra na moral, né? Enfim. Oi? Crimes cibernéticos, era essa palavra que eu estava procurando. Então, assim, nós estamos aqui para poder acolher e ajudar você, porque a sua vida tem valor. Você não está sozinha, definitivamente. Isso é muito importante, isso marcar o seu coração. Você não está sozinha. Você não precisa se sentir sufocada, se sentir, né, como quem está morrendo, como quem está, né, se esvaindo, porque como se não tivesse aonde buscar ajuda. Nós queremos justamente quebrar com essa pressão na sua cabeça, né, para que você se sinta amada, para que você se sinta valorizada, né? Jesus olhou para as mulheres com amor, com misericórdia. Ele foi contra todo tipo de atitude violenta contra as mulheres, né? Ele teve esse olhar, olhar e deu voz para as mulheres. Ele teve esse encontro face a face, a ponto de parar tudo para olhar para as mulheres. Assim como ele fez também para olhar para as crianças, que também não eram muito valorizadas. Então, a gente precisa trazer a verdadeira raiz do cristianismo, né? A essência do cristianismo, que é valorizar a vida, né? Então, esse é o objetivo, né, da igreja, e nós queremos unir forças, unir conhecimento, unir, né, tudo que a gente tem para ajudar as mulheres e fortalecer as mulheres. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu gostaria de, né, com a liberdade aqui, pastora, de falar para você, se você precisa conversar, se você precisa de ajuda, se você precisa de qualquer tipo de informação. Você não precisa ser só da igreja Bola de Neve Vila Velha. É aberto, é para você que precisa. Manda uma mensagem, né, para a gente, e a gente vai entrar em contato, a gente vai esclarecer, e eu quero dizer que eu me importo com você, eu me importo com a sua vida, e eu tenho certeza que cada uma aqui, que se dispôs a estar aqui nesse momento, nessa noite, para trazer essa discussão, né, esse conhecimento, essa informação, é porque se importa com a sua vida. Então, se não é você que está nessa situação também, mas você conhece alguém, e que passa por isso, e você quer esclarecer isso para ela, manda uma mensagem também, nos procure, nós estamos abertos aqui. E se você também tem uma outra informação que a gente talvez não conheça, sim, também passe para a gente, né? Porque nós também estamos aqui querendo aprender, né? Mulheres ajudam mulheres, sim, né? A gente tem que olhar com a outra com amor, né? A essência do cristianismo é a vida e é o amor, acima de tudo. Então, nós queremos, né, sim, ser canal de Deus na vida de todas as mulheres. A ideia do projeto é um projeto para a comunidade, né, para acolher as mulheres, né, e outra coisa também, que na fala
da Priscila, né? Às vezes a mulher precisa de documentos para ir fazer a denúncia, para chegar em alguns lugares, mas assim, em alguns momentos no desespero, ela não quer nem pensar, se ela quer sair de casa, sair correndo e buscar ajuda. Então assim, faça isso, né? Vá buscar ajuda e depois as outras coisas serão acrescentadas. Vai buscar ajuda e depois o documento você dá um jeito, não importa o jeito que você está, não importa a forma que você está vestida, nada importa, importa é você buscar ajuda, né? Então, e nós, né, como igreja, como mulheres, nós queremos ser canal de Deus na sua vida, nós queremos ser canal de cura para a sua alma, nós queremos valorizar a sua história, ouvir a sua história, a sua infância, a sua adolescência, os seus relacionamentos, nós queremos te conhecer, sabe? Porque muitas vezes vem um histórico, né? Então, porque onde começa a violência contra a mulher? Desde a infância, né? Quando a gente fala dos abusos sexuais contra a criança, porque a maioria, né, mais de 70% são meninas que sofrem violência, né? Então a gente já vê aí a objetificação da mulher quando você vê que a maioria das meninas passam por isso e por pessoas que deveriam estar protegendo. Então, assim, esse contexto de violência contra a mulher já começa desde que ela era pequenininha. Então, a gente precisa, né, falar da sua infância, falar dos seus contextos, né? Talvez o histórico familiar, a sua mãe, né? Eu lembro, a minha família teve muitas histórias desse tipo, né, de estupro dentro do casamento, né, do marido forçar, do marido, né, realmente estuprar a esposa, de agressão física, de agressão verbal, de tacar coisas, de quebrar coisas, da mulher não poder sair de casa e o marido comprar até a calcinha dela. Então ela assim, ela não podia fazer nada, ela não escolhia o perfume, ela não escolhia a roupa, ela não escolhia nada, né? Então tudo isso é dentro desse contexto de violência, né? E que a gente não para pensar. Então as tias, avós, né? Minhas avós também sofreram muitos tipos de violência, né? Sofria a questão do adultério, né? E o marido traía, trazia doença para dentro de casa, né? Filhos de outros, né? De outros relacionamentos, né? Extraconjugais, e elas se sentiam oprimidas, humilhadas. Então assim, tudo isso faz parte de um histórico social, cultural, familiar. E nós precisamos trazer essas histórias à tona para que a gente possa ser curada, né, verdadeiramente. Então eu queria... Eu conversei com a juíza, né, daqui, que ela é da vara especializada da mulher, e eu perguntei para ela, né, o que é mais... está mais em voga, qual é a maior forma, assim, de agressão, a física, a psicológica, né? Ela falou assim, olha, Cristiane, aqui tem de tudo, óbvio. A ameaça é muito forte e a questão física ainda é muito forte. E o que a gente vê é que a maioria dos conflitos nascem por conta de problemas familiares. Então, é um problema que está tendo na separação, é um problema em que o homem não aceita a questão da guarda dos filhos, geralmente já está tendo ali um problema. E muitas vezes também é a questão do álcool, né? Do uso de substâncias, droga. Então, assim, hoje tem vários gatilhos que chegam até essa questão da violência, né? Então, para você ver essa questão cultural que você está falando, então, assim, é muito sério, porque ela falou que isso ainda é muito forte lá, essa questão da associação da violência a esse tipo de uso dessas substâncias e também de quando já existe um conflito, ele está se separando, aí estão brigando por causa de bens, estão brigando por conta de guarda de filho, e então assim, é pensão, e aí isso me esclareceu muito, porque, né, a gente acha que às vezes é só ali no calor das emoções, é um ciúme, não. E aí tem outra questão, tem muitos problemas psiquiátricos, né, psicológicos, que precisam também ser tratados, e muitas vezes também não é falado sobre isso, porque a maioria da população não tem assistência médica, né, para tratar isso, questões de transtornos, né, e não é falado sobre isso. E aí muitos homens também têm, não tentando justificar, né, mas a gente também precisa se abrir para as questões psicológicas, né, de vários transtornos e doenças que também gera a questão da agressividade e que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então é necessário conhecer essas questões, a questão do uso da substância, as misturas de substâncias que também gera, né, muitas coisas, e a questão psicológica e psiquiátrica, as doenças, as questões familiares, né, que também
além do caráter também. Por isso que assim, a gente quer cuidar das mulheres, claro, mas os homens também precisam de assistência, precisam também ser ouvidos, precisam falar também, né, de tudo isso que passa dentro deles, para que eles também possam ser restaurados, né? Diante de tudo isso que a gente vê, a identidade da mulher foi roubada no meio dessa história, a identidade do homem também é roubada, né? Então, o que Deus tem para nós? Restauração. Restaurar a identidade do homem, restaurar a identidade da mulher, restaurar a família, né? E diante de tudo, Deus dá valor à vida. Então não se submeta por querer salvar seu casamento, se submeter à opressão, aos abusos, à violência. Primeiro vamos cuidar de você, empoderando você, cuidando de você, acolhendo você, ouvindo você, ajudando você. A gente vai ver o que vai acontecer nessa história. Se necessário for, se o homem também se submeter à ajuda, à assistência, ao aconselhamento, né, à restauração, tudo pode ficar bem. Mas se ele não se submeter, nem Deus vai forçar, ninguém vai forçar. Então não tem como. Então assim, o mais importante é cuidar de você, né? Amém? E eu queria ler o texto, né, o poema que eu escrevi hoje. E que você, aonde você estiver, que você possa, né, fechar os seus olhos, se você quiser, para trazer essa reflexão, para você se colocar no lugar dessa mulher, imaginar essa cena, né, baseado no livro de João, né, João capítulo 8, diz assim: ela estava lá, cabeça baixa, triste e chorosa, amedrontada, pensando na morte cruel que teria. Eles estavam lá, olhos altivos, irados, soberbos, violentos, juntando as pedras que lançariam até matá-la. Ele, o adúltero, não estava lá, tranquilo, fugitivo, para se guardar, covarde, culpando aquela que iriam matar. Mas, escrevendo no chão, ele estava lá, cabeça baixa, triste e choroso, sentindo o medo que ela estava sentindo, pensando em como ele a iria salvar. Palavras lançadas como pedras afiadas que a desprezavam, desvalorizavam e sufocavam sua identidade. Ameaças, expressões faciais e corporais que já tiravam a vida dela. Ela, acreditando em cada palavra, se sentindo culpada. Eles acusando, xingando e amaldiçoando, fazendo dela condenada. Ele, o adúltero, já a tinha abandonado, distante, esperando o decreto ser consolidado. Mas, ainda no chão escrevendo, de cabeça baixa, ele diz: atire a primeira pedra, aquele que não tenha pecado. Suor e lágrima escorrendo no rosto, arrepio de medo e ansiedade, suor e raiva, pedras ao chão, arrepio e ódio, indignação, silêncio, afastamento e, para muitos, frustração, silêncio, alívio e, para ela, salvação. Uma voz quebra o silêncio. Onde está o seu agressor? Uma voz mansa e amiga, num tom acolhedor. Ela, encorajada por ele, respondeu: foi embora, graças ao Senhor. Ambos levantam a cabeça. Um encontro acontece. Olhos nos olhos, uma conexão se estabelece. Não é isso que te define. Não foi para isso que te gerei. Você, mulher, tem muito valor. Você é amada e sempre te amarei. Levanta sua cabeça e saia dessa situação. Eu vou te restaurar e te dar libertação. Vida nova eu te dou, um recomeço, enfim. Olha aqui no chão, uma nova história escrevi. Foi para a liberdade que hoje te encontrei. Eu enxugo suas lágrimas, agora é tempo de sorrir. Vá em paz e não se deixe oprimir. Pai, nós queremos aqui colocar a vida de cada mulher diante do Senhor. Nós sabemos o quanto
Cada mulher é amada, o quanto o Senhor olha para cada uma delas e o Senhor não se alegra. O Senhor não se agrada com a violência, com a opressão, com a intimidação que muitas têm sofrido. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O Senhor deu voz às mulheres, o Senhor valorizou as mulheres. O Senhor revolucionou uma sociedade machista que aprisionava a identidade das mulheres. E hoje nós queremos aqui, Pai, dar voz às suas filhas tão amadas, para que elas sejam restauradas, curadas, libertas, para viver os planos que o Senhor escreveu para cada uma delas. Nós queremos vê-las sorrindo. Nós queremos vê-las vivendo tudo que o Senhor tem para cada uma delas. O Senhor tem amor, o Senhor tem valor, o Senhor dá valor a nós. E nós oramos para que nós como igreja possamos nos posicionar nessa sociedade, para realmente trazer diferença, trazer transformação no contexto social. Nós não queremos abafar os casos, nós não queremos colocar a sujeira embaixo do tapete. Nós queremos trazer luz, nós queremos trazer a verdade que liberta e resguardar o direito das mulheres. Pai, usando as assistências, usando a lei dos homens, usando a lei Maria da Penha, usando a casa de abrigo, usando todas as assistências e os órgãos competentes que o Senhor tem também usado para favorecer e abençoar as mulheres. Em nome de Jesus, que cada mulher que ouvir essa palavra, esse bate-papo hoje aqui, possa se sentir empoderada, possa de alguma forma ser tocada com o seu amor, ser curada, ser restaurada para buscar ajuda e buscar esse acolhimento que nós estamos disponibilizando. Você, mulher, tem valor. A sua voz precisa sair de dentro de você. Você tem valor, você não está sozinha. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça cada uma delas e valorize e restaure e encha com teu amor. Em nome de Jesus nós oramos assim, te agradecendo, Pai, te agradecendo por esse momento, te agradecendo por cada mulher que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a cada mulher. Queria que você soltasse enquanto isso, Mateus, a música de novo, né? Para finalizar, agradecer a Cris, agradecer, né, a Crisite, a Cris Arruda, agradecer a Priscila, agradecer ao Ministério de Mulheres, agradecer à igreja, agradecer a todos que participaram, né, a comunicação, agradecer a cada mulher que parou um pouquinho para ouvir. Que você possa ser canal de Deus na vida das mulheres da sua família, da sua casa. Vamos vencer esse sufocamento, vamos vencer a violência. Juntas nós somos mais fortes. Juntas nós vamos romper com as barreiras. Juntas nós vamos dar voz às mulheres e ajudá-las a vencer todo tipo de violência. Amém? Muito obrigada a cada uma de vocês. E fique aí com esse louvor, medita nele, né? Até ele ser finalizado. Você tem valor. É essa a mensagem. Você tem valor. Você não está sozinha. A sua mãe que passa por violência, ela tem valor. A sua tia, a sua prima, a sua amiga, a sua vizinha. Cada uma das mulheres tem valor. Um beijo. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Mateus, coloca por favor o vídeo junto com... Dá para fazer isso? O vídeo junto com a música?